Shalom, queridos. Estamos voltando para a segunda aula, para a segunda parte da aula da jornada bíblica desse sábado. Estamos falando sobre o semeador saiu a semear. Amém? Todos estão voltando. Sejam todos muito bem-vindos novamente a essa aula. Estamos recebendo muito da parte de Deus. Vou dar aqui 2 minutinhos para que todos possam chegar, possam estar aqui. Deus está falando poderosamente nessa manhã. Acabamos de falar de que existem situações nas nossas vidas que impedem uma colheita, ok? Segundo o texto que nós estamos lendo nessa manhã, de Marcos capítulo 2, versículos 23 em diante, aonde Jesus levou os discípulos para uma colheita, ou seja, Jesus leva os discípulos para a colheita, e Jesus pôde levar esses discípulos a uma colheita, porque Jesus é um homem isento de pendências. Então nós falamos aqui que a primeira situação que impede alguém de colher é pendências, é dívidas. Os endividados, eles não têm direito a uma colheita, por isso nós precisamos nos livrar das dívidas. Aí todo mundo pensa, dívida financeira, também. Mas não só. A dívida financeira, uma pessoa endividada financeiramente, ela não colhe o fruto, porque ela está sempre o quê? Enviando o fruto da colheita dela para as dívidas, então ela não usufrui daquela colheita, né? Mas não é só isso. Existem as pendências de relacionamento, falamos Mateus capítulo 5, diz, quer entregar a tua oferta, que é a semente de uma colheita? Primeiro resolve a pendência, perdoa quem precisa ser perdoado, se reconcilia com quem precisa ser reconciliado. Amém? Com quem você precisa se reconciliar. Resolva isso na sua vida. E depois também falamos de palavras empenhadas. Porque Mateus capítulo 12 diz que, segundo as nossas palavras, nós seremos absolvidos ou condenados. E aí existem muitas pessoas que estão presas em palavras, que disseram que iam fazer e não fizeram. Você sabe que nisso, queridos, presta atenção em algo que eu vou falar aqui agora. Tem muitos pais endividados em relação aos filhos. Em relação aos filhos. Porque diz que ia fazer uma coisa e não fez. Olha, se você se comportar, eu vou te dar tal coisa. E aí depois o pai não dá. Fica com uma palavra. Parece simples, mas é uma palavra empenhada. Se você não se comportar, eu vou te bater. E depois não bate. Poxa, pastor, mas é para bater? Não, não é para bater. Não acredito que precise bater, apesar que, se tiver que corrigir dessa forma, que seja corrigido. Ok? Mas não fez. Empenhou uma palavra e não cumpriu. E tudo isso é muito sério, queridos. Muito sério mesmo. Ok? Palavras empenhadas que não são cumpridas, elas ficam falando, elas ficam exigindo o cumprimento e a pendência. Deus diz de tudo que ele falou, ele cumpre. Amém? Então vamos lá? Então não prometa. Não pode cumprir, não prometa. Posso encerrar essa parte aqui falando uma coisa que todo mundo vai entender e testificar agora? Por que temos tanta dificuldade com os nossos políticos e com os nossos governantes? De uma forma geral. Palavras empenhadas que não foram cumpridas. Palavras empenhadas. Para qualquer um, Geisa. Marido para esposa, esposa para marido. É que é muito mais comum para os filhos. Mas também, marido para esposa, esposa para marido. Filhos para pais. Filhos que dizem, não pai, a partir de agora eu vou te ajudar nisso aqui. Deixa que meu quarto eu vou arrumar e depois não arruma. Parece coisa simples, queridos. Mas isso tem peso no mundo espiritual. E acaba o quê? Impedindo as nossas colheitas. Ok? Segunda classe de pessoas que não têm direito à colheita. Os religiosos. Anote aí. Os religiosos. Veja que os religiosos aqui na passagem de Marcos 2, eles tentaram impedir a colheita dos discípulos. Ou seja, os religiosos,
A religiosidade impede de ver a colheita que está à nossa frente, porque os olhos dos religiosos estão mais voltados à colheita do outro. Por que os religiosos não colhem? Porque ao invés deles olharem para a colheita, eles ficam olhando para o que o outro está fazendo. O religioso é aquele que fica olhando para o que o outro está fazendo, para julgar, para condenar, para criticar, para falar mal. Então, ao invés deles estarem colhendo junto, eles estão preocupados com o que o outro está fazendo. Então ele deixa de colher. Aqueles fariseus poderiam estar colhendo junto com Jesus. Mas ao invés deles estarem colhendo, eles estavam preocupados com o que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Para criticar, para falar, para condenar, E aí eles mesmos não colhiam. Vocês estão compreendendo o quão sério é isso, queridos? Estamos debaixo do jugo de pendências e às vezes não percebemos. Jesus está te levando para a colheita e você está preocupado com o que teu irmão está fazendo. Jesus está te mostrando que chegou o tempo da colheita e você está preocupado com o que o outro está fazendo. Está criticando, está condenando, está falando alguma coisa e no final, queridos, não está colhendo, está perdendo a oportunidade da sua colheita. Ok? A religiosidade impede, anota isso, de ver a colheita à nossa frente, pois os nossos olhos estão mais voltados para o outro. Vou até fixar esse comentário aqui, ó. Os religiosos, ao invés de se preocupar com a sua colheita, eles se preocupam com a colheita alheia. E aí eles não colhem. Enquanto ele está olhando para o lado, ele não colhe aquilo que está à sua frente. Quantos estão entendendo isso? Amém? A palavra religião só aparece 2 vezes na Bíblia. Ok? Só aparece 2 vezes na Bíblia. Em Tiago 1:27 e 1 Timóteo 5:4. Olha só o que diz. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então a religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e pura é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Por que órfãos e viúvas? Porque órfão é aquele que não tem pai, então precisa receber a Deus como pai. E viúva é aquele que não tem marido, precisa receber Jesus como marido. Então a verdadeira religião é levar Deus Pai e Cristo como noivo àqueles que não conhecem. Essa é a verdadeira religião. Plantar a semente da salvação de Deus Pai e de Jesus Cristo como noivo, como marido, àqueles que não conhecem. Tiago 1:27. E 1 Timóteo 5:4, olha que ensina isso. Diz assim: todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. 1 Timóteo 5:4. Então o que nós estamos vendo? Que as Escrituras, anota isso, queridos, as Escrituras nos ensinam que religião é um ato de semear no outro. Não uma forma de buscar a Deus, mas uma forma de expressar a Deus. Religião, queridos, não é uma forma de se buscar a Deus. Religião é uma forma de expressar a Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Olha que forte isso. Forte. Todo mundo acha que religião é uma forma de buscar a Deus. Não. Religião é uma forma de expressar a Deus.
A verdadeira religião é você expressar Deus para as viúvas e os órfãos. É você cuidar dos seus pais que te abençoaram, retribuindo a Ele aquilo que Ele te deu, aquilo que eles te deram. Amém? Que é uma oferta bíblica chamada oferta de Corbã. É uma semente que planta, queridos, e que traz um resultado espetacular. Desde quando eu passei a praticar Corbã, porque Deus, Ele me ministrou no meu coração de que a primícia que é entregue ao sacerdote, né? A primícia é uma semente entregue ao sacerdote. Eu falei assim, o primeiro sacerdote na minha vida é meu pai. Então, se eu entrego uma primícia na vida do apóstolo Fábio, que é meu sacerdote, eu preciso entregar também uma oferta na vida do meu pai. E eu passei a ofertar a oferta de Corbã, a oferta de honra aos pais, na vida do meu pai e da minha mãe, onde eu planto uma oferta bem generosa na vida deles. Eu posso te dizer uma coisa, mudou a minha estrutura de vida. Mudou a minha estrutura de vida. É impressionante a colheita que isso gera. Então, presta atenção no que eu estou falando. Isso é a verdadeira religião. A religião não é buscar a Deus, a religião é expressar Deus segundo a Bíblia. Ok? Religião, que vem do termo latim, vem na verdade, existe uma discordância, né, entre estudiosos. Alguns dizem que vem do verbo religare, outros dizem que vem do verbo religio, que é atender ao sagrado, mas tem uma terceira função que vem do verbo religi, do latim religi, que quer dizer o quê? Servir, fazer o bem ao próximo, ok? É uma releitura, na verdade quer dizer reler, que é uma releitura da palavra. Religião nada mais é do que você ler e reler e estudar a palavra e isso mudar a tua vida e mudar as suas atitudes. Em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Amém? Então, queridos, os religiosos, eles não colhem, porque eles ficam preocupados com a colheita do vizinho e não veem que Jesus tem uma colheita para eles. Tem muita gente não colhendo, porque fica olhando para o vizinho, porque fica olhando o que o vizinho está fazendo, porque fica olhando o que o irmão está fazendo, quando deveria estar olhando para frente, para Jesus. Eu tenho os olhos fitos no autor e consumador da minha fé, naquele que é a minha soberana vocação, em nome de Jesus. Amém? Então, os endividados não colhem, os religiosos não colhem, e tem uma terceira classe de pessoas que não colhem, que são os escravos. Os escravos não têm direito a uma colheita. O versículo 27 aqui do nosso texto está falando isso. O escravo planta, o escravo colhe, mas o escravo não fica com nada. Ele sobrevive do que dão. E muitas podem ser as formas de escravidão nas nossas vidas. O dinheiro pode ser uma forma de escravidão, os conceitos, o conhecimento, o medo. Você vê aqui que os fariseus, eles não colhiam porque eles estavam presos a um conceito de que era sábado e eles não poderiam colher e não poderiam comer. Ok? Olha só. Isso tem uma base bíblica? Tem. Eles se prendiam a uma base bíblica do Shabat? Sim. Êxodo 20, anota aí, Êxodo 20, abre, né? Melhor, se puder abrir a Bíblia, melhor. Êxodo 20, versículos de 8 a 10. Êxodo 20, versículos de 8 a 10. Diz assim: lembra-te do dia do Shabat, do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizará todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, é o sábado, consagrado a Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiverem morando em tuas
cidades. Ok? Então, Êxodo 20, versículos de 8 a 10, mostra aqui, se você pegar, é a passagem dos 10 mandamentos, e aí nesse momento, um dos mandamentos, Deus diz, lembra do Shabá, o sábado, santifica ele ao Senhor, trabalha 6 dias e num dia você descansa, não faça nenhum tipo de serviço, descanse, ok? E aí Êxodo 16, né, versículos de 25 a 26, diz assim, quando eles estavam no deserto, então ordenou-lhe Moisés, comei-o hoje, porque este é o dia do Shabá, sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Shabá, o sábado, não o encontrareis no chão. Aqui ele estava falando do maná. O maná vinha, era o pão que descia do céu durante 6 dias. E na sexta-feira eles colhiam em dobro, porque no sábado não seria enviado, que era para que eles não colhessem. Para que eles não colhessem e nesse dia descansassem. Você vê que o descanso era de Deus para o homem. Deus mesmo dizia para o homem. Deus mesmo deu esse exemplo quando criou todas as coisas. Em 6 dias ele criou a terra, o céu e tudo que há. E no 7º dia ele descansou e santificou. E santificou. Preste bem atenção. Ao 7º dia para ele. Então, nós precisamos ter um dia onde descansamos para o Senhor. Amém? Então, você trabalha e consagramos para o Senhor esse 7º dia. É lógico que a prática do sábado judaico é dentro da cultura deles, o sábado já para tudo lá. Aqui, na cultura ocidental, normalmente esse dia é o domingo. Ok? Nós estamos debaixo de um calendário. Você vai arrumar problema para você se você falar lá na empresa onde você trabalha, olha, eu não trabalho no sábado, eu posso vir trabalhar no domingo. Aí a empresa vira e fala, não adianta, porque domingo a gente não abre. E você não vai ter direito a esse trabalho. Ok? Então existe um dia que você precisa tirar de descanso. Os feirantes que trabalham de terça a domingo têm que tirar segunda-feira de descanso, porque domingo eles estão trabalhando. Então a questão não é o dia determinado da semana, a questão é que um dia, porque quando Deus estabeleceu esse dia lá em Gênesis, capítulo 1, ainda, ele diz, descansarei esse dia, ele não diz qual dia, ele trabalhou 6 e descansou 1, ok? Para os judeus é no sábado, para o mundo ocidental é no domingo, ok? O que nós precisamos entender é que existe um dia em que você tem que dedicar ao Senhor. Um dia você precisa dedicar ao Senhor. Mas você não pode fazer deste dia uma escravidão. Você não pode se tornar escravo nesse dia. O descanso foi feito para o homem. E não o homem para descanso. O Shabat, a consagração do dia foi feito para o homem. E não o homem para esse dia. Ok? Veja só. Por quê? Porque quando os fariseus começaram a confrontar Jesus, de que em sábado não deveria colher as espigas, sábado não deveria curar enfermos, sábado não deveria fazer nada, Jesus diz em Lucas 13, versículo 15, Jesus diz assim, então o Senhor exclamou, hipócritas, porventura, cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o levai dali para servir-lhe água? Vocês estão compreendendo? Ou seja, se eles não levassem o jumento para beber água, o jumento ia morrer. E aí o que acontece? O que acontece? Eles perderam o jumento. Então eles desamarravam o jumento e levavam para beber água. Então peraí, pode levar o jumento para beber água, mas não pode curar o enfermo. Pode levar o jumento para beber água, mas não pode colher as espigas para comer. Então existia aí
uma antítese, uma hipocrisia, uma falta de consenso nas coisas. Amém? Quando Jesus, presta atenção nisso, quando Jesus diz que o sábado é para o homem, ele mostra que fora Deus e ao próximo, a quem devemos servir, todas as outras coisas existem para nos servir. Amém? Nós devemos servir a Deus, a Bíblia diz isso, e nós devemos servir ao próximo, a Bíblia diz isso. Mas todas as outras coisas existem para nos servir. Amém? Todas as outras coisas para nos servir. O dinheiro existe para nos servir, não a gente servir ao dinheiro. Ok? O descanso para nos servir, não nós servimos ao descanso. Todas as outras coisas é para nos servir. Agora, duas coisas você deve tomar posição de servo. Deus e ao próximo. Amém? Mas as outras coisas. Então, o que a gente vê com a questão? Que as pessoas começam a se tornar escravos de conceitos. Escravos do conhecimento. A pessoa tem tanto conhecimento que ela não consegue viver. Então, nós devemos servir a Deus e ao próximo. Porém, as outras coisas existem para nos servir. Não deixe nenhum conceito ou nenhum princípio bíblico se tornar uma tradição. Jesus mesmo também confrontou os religiosos da época falando, vocês transformam a palavra de Deus em tradição, ok? E por causa disso fica escravo dessa tradição. Tem muita coisa que Deus não disse, fomos nós que transformamos em tradição. Isso está diretamente ligado também à religiosidade, mas isso forma o quê? Uma escravidão. E a gente não consegue exercer misericórdia, amor, justiça, porque estamos presos e escravos. E assim como os endividados, assim como os religiosos, os escravos também não têm direito à colheita. É por isso que Jesus disse que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Portanto, não volteis mais a julgo de escravidão. Amém? Quantos estão entendendo e podem dizer, eu recebo? Amém? Enquanto eu tomo aqui o chazinho de gengibre, quentinho que acabou de chegar, que minha esposa me serviu. Porque ela sabe que deve servir ao próximo. Amém? Vamos lá? Quantos creem que tem mais para nós aqui nessa manhã? Quantos podem dizer obrigado, Jesus, pelo que ele já falou? Então, esses três, eu falei que eram 4, não. Esses 3 tipos de pessoa, de posição, de estrutura de vida, não tem direito a uma colheita. Porém, existem aqueles que têm direito a uma colheita. Quantos querem saber? Os que têm direito. Solta coração. Só se eu ver muito coração aí explodindo nessa live é que eu vou falar para vocês quem é que tem direito a uma colheita. Amém? Só se tiver muito coração explodindo aí nessa live é que eu vou falar quem tem direito a uma colheita. Amém? Amém, vamos lá. Primeiro, quem tem direito a uma colheita? Quem planta. Fato. Quem planta. Não se iluda, queridos. Ninguém colhe sem plantar. Mesmo que colhemos em terra alheia, para não ter fome, a abundância não vem por esse caminho. Olha isso. Mesmo que colhemos em terra alheia para não ter fome, a abundância não vem por esse caminho. A colheita na totalidade só vem na vida de quem planta. De quem planta boa semente na terra preparada. Ok? Você pode estar hoje colher em terra alheia. Sabe assim o que é colher em terra alheia? Alguém que te ajuda com uma cesta básica, falando em vida financeira. Alguém que te ajuda com uma provisão por causa da necessidade que você está vivendo hoje. Mas essa não é a colheita que Deus tem para você. A colheita que Deus tem para você é uma semente que você vai plantar e isso vai gerar abundância sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então, mesmo que
mesmo que você hoje esteja colhendo em terra alheia, isso não é a abundância. Isso está te ajudando por uma situação emergencial, necessária hoje. Cada um de nós pode passar por uma situação como essa. Não é vergonha, não é vexame nenhum. Uma situação, estou enfrentando uma situação, mas eu preciso ver o porquê que eu não estou tendo o direito à minha colheita. Estou endividado? Estou escravo? Estou religioso? Deus já mostrou aqui nessa manhã. Estou com uma palavra pendente? Estou com uma pendência aberta? Estou com uma brecha? Então eu vou ver. Mas quem tem direito à colheita? Primeiro quem planta. Plantamos e colhemos na espécie da semente que plantamos. Isso é fato, não preciso repetir, está na Bíblia inteira. Vou falar a famosa frase, ninguém vai colher abacate se plantar manga, ok? Você vai colher manga se você plantar manga. Então, na espécie da semente que você plantar, é que você vai colher. E aí vem a palavra que foi a palavra-chave do tema dessa semana. Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isto também colherá. Ok? Então, Deus não se permite zombar, de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. A nossa colheita é fruto da nossa semeadura. O tipo da nossa colheita é fruto do tipo da nossa semeadura. Ok? Então quem tem direito à colheita? Primeiro quem planta. Não pare de plantar. Lembra a palavra de Eclesiastes 11 ontem? No alvorecer do dia, plante a sua semente. E à tarde, não repouse a sua mão. O diabo, queridos, ele lança setas na nossa mente, dizendo que nós já plantamos o suficiente. Mas eu quero dizer que não existe semeadura suficiente. O que existe é semeadura constante. Anote isso, porque isso nem eu estava anotado aqui. Não existe semeadura suficiente. O que existe é semeadura constante na nossa vida. Porque hoje você está colhendo o que você plantou lá atrás. Mas amanhã, o que você plantou ontem. Mas amanhã você vai colher o que você plantar hoje. Se você colher hoje o que você plantou ontem e não replantar hoje, amanhã você não tem o que colher. Ok? Então não existe semeadura suficiente, existe semeadura constante. O diabo quer fazer você acreditar que existe semeadura suficiente. Ah, não, eu já plantei uma oferta esse mês, não preciso plantar de novo. Ok, seja conforme a tua semeadura. Mas 2 Coríntios 9 diz, o que muito semeia, muito colhe. Então conforme a tua semeadura continuar, e esse muito não é tudo de uma vez, esse muito está ligado a essa constância, a essa continuidade da tua semeadura, que vai gerar uma colheita contínua também em nome de Jesus. E que tua colheita seja abundante em nome de Jesus. Então, primeiro, quem tem direito à colheita? Quem planta. Amém? Primeiro, quem planta. Segundo, quem tem direito a uma colheita? Quem é discípulo. Veja que Jesus levou os seus discípulos para a seara. Diz aqui, aconteceu que passava Jesus um dia de sábado pelas plantações de cereal. Ele levou os discípulos. Ele passou pelas searas, ele levou os discípulos, queridos. Então, o discípulo, ele é levado por Jesus a uma colheita. Os discípulos têm direito, porque Jesus mesmo leva quem é discípulo. Mas a pergunta é, segundo a palavra de Deus, quem é discípulo? Porque você pode dizer assim, olha, eu sou discípulo de Jesus. Eu posso dizer, olha, eu sou discípulo de Jesus. Todo mundo pode dizer que é discípulo de Jesus. Mas quem a palavra diz e quem Jesus na palavra? Porque a jornada bíblica é sempre o que está escrito. Eu não vou falar aqui o que eu acho, ou eu não vou falar aqui o que teologicamente parece mais apropriado. Nós vamos falar aqui o que está escrito, queridos. Por isso que a gente mergulha, por isso que é versículo em cima de versículo, por isso que é uma jornada exaustiva no sentido de versículo, ok? Então, primeiro, quem renuncia
Marcos 8:34. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Alguns vão ser desafiados por Deus aqui nessa manhã. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Então, primeiro, discípulo é quem renuncia. Se você não tem trilhado o caminho da renúncia, do abrir mão, do despojar, do se esvaziar, se você ainda é alguém que fica querendo reivindicar seus direitos, querendo brigar pela sua razão, querendo discutir pelo que você acha que é certo, não está em postura de discípulo. Discípulo é aquele que renuncia. Se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha após mim. Segundo, aquele que tem amor pelo próximo. João 13:35 diz assim: através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Então, primeiro, aquele que renuncia. Segundo, aquele que ama o próximo. E amar o próximo, nós acabamos de falar aqui, não é amar o próximo, não é teoria, é prática, é servir. Você expressa que você ama o próximo servindo a ele, pregando o evangelho, ajudando na necessidade e assim por diante. Amém? Então, primeiro, renúncia. Segundo, amor ao próximo. Amém? Terceiro, aquele que permanece na palavra. Bom dia, Cassinho. Deus te abençoe, meu lindo. Aquele que permanece na palavra. João 8:31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ok? João 8:31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Bom dia, Antônio Carlos. Todos que estão entrando agora, Deus os abençoe. Ok? Discípulo é quem renuncia, é quem ama o próximo, é quem permanece na palavra. Agora nós estamos avaliando quem é discípulo. Agora nós estamos entendendo quem a palavra diz, porque qualquer um pode dizer que é discípulo. Ok? Como qualquer um pode dizer que é cristão, como qualquer um pode dizer que é crente, qualquer um pode dizer que é evangélico, qualquer um pode dizer, mas é mesmo? Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu sou. Outra coisa é o que eu digo que eu sou. Ok? Muitos dizem que são honestos. Muitos dizem que são verdadeiros. Muitos dizem que... Dizer, qualquer um pode dizer. Mas e ser? Então a Bíblia está dizendo quem é discípulo. É quem renuncia, é quem ama o próximo, é quem permanece na palavra e quem dá fruto em abundância. Presta atenção. João 15:8. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Se a nossa vida não dá fruto, ainda não somos discípulos de Jesus. Porque Jesus foi uma semente plantada, que morreu, que renunciou. Foi uma semente plantada por amor, amor ao próximo. Foi uma semente profetizada na palavra e que deu muito fruto. E que dá fruto até hoje. Eu e você somos frutos de Jesus como semente plantada. Então, alguém que diz que é discípulo, mas não está dando fruto, não é verdadeiramente discípulo de Jesus. Discípulo dá fruto. Discípulo frutifica. Discípulo dá fruto e muito fruto. Ó, aqui está dizendo, o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Que fruto? Já falamos aqui. Fruto de arrependimento, fruto do Espírito
e fruto de vidas. Amém? Quantos estão entendendo? Sendo confrontados, sendo corrigidos, sendo aperfeiçoados, sendo verdadeiramente levantados nessa manhã como discípulos de Jesus. Amém? Anota aí, só pode dar fruto em abundância quem plantar sementes em abundância. Ok? Se o discípulo é reconhecido porque ele dá fruto em abundância, quer dizer que primeiro ele fez o quê? Ele semeou em abundância. Amém? Ele semeou em abundância. O discípulo vai dar fruto em abundância porque primeiro ele semeou em abundância. O que muito semeia, muito colhe. Ok? Muito fruto, dá muito fruto em abundância. Isso é maravilhoso. Se os meus frutos são escassos, quer dizer que a minha semeadura é escassa. E quer dizer que eu não estou sendo reconhecido como discípulo de Jesus. Porque a minha vida entregue em renúncia, em amor ao próximo, permanecendo na palavra, gera uma semente que vai dar fruto em abundância. Amém? Quantos estão recebendo em nome de Jesus? Então, primeiro, quem planta? Quem tem direito à colheita? Primeiro, quem planta? Segundo, quem é discípulo? Tudo referente a essa palavra de Marcos 2. Ok? Terceiro, quem está atento ao tempo da colheita. Queridos, a colheita tem um tempo para ser feita. Presta atenção uma coisa. E que essa frase você pode printar, publicar. Bom, apesar que frase é o que não vai faltar nessa imersão. Queridos, Jesus não apenas leva seus discípulos para colherem, mas leva no tempo da colheita. Senão, seria inútil. Não é verdade? Jesus, ele não só levou os discípulos para passarem na plantação, mas ele levou no tempo certo da colheita. Então, quem é que colhe? Quem está atento ao tempo da colheita, porque vai colher e vai usufruir da colheita. Eclesiastes 3:2, essa palavra é conhecida, diz assim, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Há o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Olha que coisa maravilhosa agora. Deus está dizendo aqui, confirmando a nossa live de segunda-feira, lá do Éden. Depois da criação do homem, a primeira coisa que Deus ensina a ele é a plantar e colher. E aqui Eclesiastes 3 está dizendo, olha, tudo tem um tempo. Primeiro, tempo de nascer e de morrer. Tempo de ser gerado. Segundo, tempo de plantar e de colher. Olha a importância do princípio da semeadura, que envolve todas as áreas das nossas vidas. Olha quanta coisa, queridos, Deus está nos dando nessa manhã. Que poderoso. Ok? Então, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, tempo de colher. Lembra a parábola do joio? Não é tempo de arrancar o joio daí. Vai ter um tempo certo de colher o joio para queimar. Mas se a gente colher agora, a gente arranca o trigo junto. Tem tempo. Tem tempo precioso. Colher antes ou depois do tempo traz prejuízo e perda de usufruir o melhor da colheita. Colher antes ou depois do tempo. Colheu antes, fruto verde. Colheu depois, fruto podre. Não tem como. Ok? Não tem como. Existe um tempo certo para todas as coisas, para a nossa colheita, para a forma de nós colhermos. João 4,35. E agora vem o entendimento da sabedoria que nós já falamos aí na segunda live. Não é só colheita estratégica, mas também tem uma sabedoria de Deus na terceira, na verdade, na de ontem. João 4,35. Jesus diz assim, não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. João 4,35.
Os homens, eles têm a noção de um tempo de colheita. Mas se você quiser colher em plenitude, você vai precisar ouvir de Deus, a voz de Deus, para colher. Para não colhermos antes do tempo. Queridos, tem muita gente que insiste para colher antes do tempo. Então a pessoa fica insistindo, né? E não, preciso casar, preciso casar, preciso casar, preciso casar, ok? O casamento é uma promessa, é uma bênção de Deus para a nossa vida. Mas se for colhido antes do tempo, vai gerar problema. Vai gerar problema. Tem o tempo de Deus para você colher seu casamento. Tem pessoas que querem colher rapidamente o sucesso profissional. Queridos, tem um tempo para você colher o seu sucesso profissional. Porque se você quiser estar numa posição antes do tempo, provavelmente essa posição, ela vai te queimar, ela não vai te ajudar. Você não vai ter maturidade suficiente para gerar aquela. Então tem um tempo. E Deus sabe qual é esse tempo. Os homens dizem que faltam 4 meses. Deus diz que já é agora, então é agora. Os homens dizem que é agora. Deus diz que falta 4 meses, então falta 4 meses. Você está compreendendo? Se nós não entendermos, queridos, esse princípio soberano de Deus, voltamos na soberania. Todas as semanas nós voltamos na soberania. Isso tem que ser algo claro. Isso tem algo certo em nós. Eu sempre conto, na questão do casamento, eu sempre conto. Eu me converti e depois de 6 anos eu casei. Porque teve um tempo que se eu não me submetesse a Deus, se eu não me tornasse discípulo dele, renunciando e tal, eu ia colher o fruto antes, eu ia estragar o meu casamento do jeito que eu era, da forma como eu era, do meu caráter, que estava sendo transformado, do meu temperamento. Eu precisei ser trabalhado por Deus. Eu precisei mudar. Eu precisei ser restaurado em conceitos, em entendimentos. Então isso é fato em todas as coisas. Foi 6 anos. Isso foi 6 anos. Não foi do dia para a noite. Não foi no mesmo ano. Por que eu não colhi no mesmo ano e Isaac colheu no mesmo ano? Isaac plantou e no mesmo ano ele colheu plenitude, colheu na totalidade. Porque ele plantou a semente certa na hora certa como Deus mandou. Não foi o meu caso. Eu precisei ser trabalhado para ter a semente certa para plantar dentro do terreno certo do meu casamento. Então isso precisa ficar muito claro. Senão nós vamos ficar colhendo antes do tempo. E Jesus levou os discípulos na hora do tempo certo para colher. Amém? Agora tem um outro detalhe nessa palavra de João 4,35. Ele diz, erguei os olhos e vês. Só quem tira, erguei os olhos é porque você está olhando para si mesmo. Só quem tira os olhos de si mesmo e ergue-os poderá colher no tempo perfeito de Deus. Anota isso. Só quem tira os olhos de si mesmo e ergue-os poderá colher no tempo perfeito de Deus. Quem fica olhando para si mesmo não vê o tempo perfeito da colheita. Não vê o tempo perfeito da colheita. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Tira os olhos de você e olha para aquilo que Deus quer mostrar. O religioso olha para o irmão e não colhe. O escravo não tem direito. Mas tem pessoas que estão olhando para dentro de si só e não estão vendo o que Deus está colocando ao seu redor. E muitas vezes já é o tempo da colheita. Ou muitas vezes ainda não é o tempo da colheita. Então nós vamos precisar olhar. Amém? E por último, quem tem direito a uma colheita? Quem busca viver em santidade. Quem busca viver em santidade. Você vê aqui que no texto de Marcos, capítulo 2, Jesus, ele confronta a palavra lá dos fariseus, fala, é sábado, não pode colher, isso está errado. Aí ele confronta, e ele conta uma história a respeito, uma passagem do rei Davi. Essa passagem está em 1 Samuel 21, de 1 a 6.
1 Samuel 21, de 1 a 6, que diz o quê? Vamos ler, dá tempo de ler para a gente poder encerrar. Diz assim, Davi foi falar, 1 Samuel 21, livro de Samuel 21, de 1 a 6. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. O sacerdote saiu tremendo de medo quando se encontrou com ele e inquiriu-lhe, por qual motivo viesse sozinho e não há ninguém te acompanhando? E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque, o rei me deu ordens e a seguinte recomendação, que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontro com eles em certo lugar combinado. Agora, tem 5 pães ou outro alimento à mão que podes me oferecer? Replicou-lhe prontamente o sacerdote, não tenho pão comum à mão, somente pão consagrado. Se teus soldados não tiveram relações sexuais recentemente, estarão purificados para se alimentarem deles. Ao que Davi respondeu, certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre acontece quando parto em campanha. Portanto, não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais nesse dia especial. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que havia sido consagrado, porque não havia outro alimento disponível, salvo o de oblação, o pão da presença, que se retira de diante de Yahvé o Senhor, e que tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães quentes. Amém, queridos? Presta atenção nesse texto, que tremendo. O pão, ele é o resultado da colheita. Colhe o trigo, faz a farinha, que vira o pão. Então o pão, ele é o resultado de uma colheita. Amém? O sacerdote tinha esse pão, tinha esse resultado da colheita. Mas não era o pão comum. Era o pão consagrado, que ficava no templo, que era apenas dado aos sacerdotes que se purificavam para comer esse pão. E Davi aparece lá em campanha de guerra e diz assim, olha, nós estamos com fome, precisamos de pão. E aí o sacerdote diz assim, olha, eu não posso dar esse pão, porque para comer esse pão precisa estar santificado, precisa estar consagrado. E aí Davi diz assim, olha, eu e meus homens, a gente se santifica em campanha de guerra. Não tocamos nas mulheres, não praticamos nenhum ato ilícito. Olha isso. Então nós temos direito. Se é esse o princípio, nós temos direito a comer esse pão. Davi diz que eles, os homens dele, podiam comer do fruto da colheita. Queridos, presta atenção uma coisa. Quem luta contra o pecado tem o direito de reivindicar a colheita. O fruto da colheita. Davi pôde reivindicar aquele pão. Porque ele e os homens dele estavam purificados, estavam santos, estavam separados. Santo quer dizer separado. Eles se separaram para o propósito. Quem se separa para o propósito de Deus, queridos, tem direito a reivindicar a colheita. Presta atenção em algo. O pecado gera interferência direta nas nossas colheitas. E muitas delas já estão prontas. Aquele pão estava pronto. Mas atrasamos a colheita se não decidirmos pela santidade. Amém? Quantos estão entendendo? Se não decidirmos pela santidade. Amém? Às vezes a colheita já está pronta. Aqueles pães que eram fruto da colheita já estavam prontos. Mas se Davi e os homens dele não estivessem em santidade, eles não teriam, eles não usufruiriam daquele fruto. E Jesus usa essa palavra aqui para dizer, lembra dessa história para dizer, olha, em santidade, a reivindicação de colheita. Em santidade, a possibilidade do fruto da colheita vir para a nossa mesa, vir para a nossa vida, vir para a nossa essência. Amém?
Às vezes a colheita está pronta e nós mesmos atrasamos. Lembra do povo saindo do Egito? A terra estava lá, estava pronta para eles colherem o fruto, o leite, o mel, a terra prometida. Mas eles murmuraram e eles atrasaram 40 anos a conquista dessa colheita. O pecado impediu com que eles colhessem no tempo certo. Pela misericórdia, Deus dá uma outra oportunidade, mas levou 40 anos. Eu te pergunto, você prefere colher no tempo certo, que muitas vezes já está à porta, ou ainda por causa da murmuração, por causa do pecado oculto, por causa das obras da carne, por causa da arrogância, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida? Vamos esperar quanto tempo para colher o fruto que já está pronto? Tem frutos que já estão prontos, resultado de colheita já para a nossa vida. E às vezes estamos atrasando tudo isso, porque pecamos de forma deliberada, por descuido, por desatenção, por falta de fé, de confiança. E o fruto vai ficando para depois. E o fruto vai ficando para frente. Sendo que Jesus mesmo nos leva à plantação no tempo da colheita. Sendo que Jesus mesmo nos dá o direito de colhermos. Confronta a religiosidade. Confronta os conceitos escravagistas. Confronta tanta coisa por nós, para que nós possamos colher. Ele diz, erga os olhos e vede que os campos já estão brancos. As vidas já estão aí para serem colhidas. O teu evangelismo você vai colher no sobrenatural, porque o semeador saiu a semear. Mas às vezes ficamos presos em coisas tão pequenas, em coisas tão fúteis, em coisas tão passageiras. E a colheita vai se adiando, vai se adiando. Você sabe que tem colheitas na sua vida que já deveriam ter acontecido, mas foram adiadas por causa do pecado. A gente sabe. Então não pode reclamar. Não pode dizer que Deus está demorando. Não pode dizer que Deus se esqueceu, que Deus não está abençoando. Eu quero te perguntar hoje, qual é o tipo de colheita que você quer de agora em diante na sua vida? Queridos, para os santos, a colheita de Deus será sempre incomum. O mundo é comum, mas Deus não. Para os santos a colheita é incomum. Davi comeu do pão incomum. Não era o pão comum, era o pão incomum. E eu quero dizer para você, Camila, o pão que Deus tem para você é incomum. Isabelle, o pão que Deus tem para você é incomum. Diana, o pão que Deus tem para você é incomum. Lica, o pão que Deus tem para você é incomum. A colheita a partir de hoje será incomum, porque para os santos, para aqueles que se separam para Deus, Deus tem uma colheita incomum. Mário, a sua colheita vai ser incomum. Você crê nisso? Margarete, a tua colheita vai ser incomum. Rosiane, a tua colheita vai ser incomum. Helena, a tua colheita vai ser incomum. Antônio Carlos, a tua colheita vai ser incomum. Nazaré, a tua colheita vai ser incomum. Ana Alonso, a tua colheita vai ser incomum. Quem mais aqui? Jane, a sua colheita vai ser incomum. Daniele, a sua colheita. João, Mônica Passanante, as suas colheitas serão incomuns, porque para os santos a colheita nunca é comum. Carmen, a sua colheita vai ser incomum, em nome de Jesus. Amém? Verônica, Lica, todos. Rosângela Trotti, a sua colheita. Germano, Mone, Lilian, pastora Lilian, as suas colheitas serão incomuns. Cássio, a sua colheita, meu irmão, vai ser incomum. Felipe, todos. A sua colheita vai ser incomum. Bianca. Por quê?
O semeador saiu a semear. Amém? Vamos sair a semear. Fomos chamados como semeadores para semearmos. Em nome de Jesus. Fechamos. Fechamos mais uma jornada bíblica. E eu creio que Deus falou muito, muito, muito. Glaucus, sua semente, sua colheita vai ser incomum, meu irmão. Meu filho. Amém? Quantos podem dizer, quantos podem escrever aí agora? A minha colheita vai ser incomum. Deus não tem o pão comum para você. O mundo tem o pão comum. O mundo tem o pão comum. Pastora Fernanda, o mundo tem o pão comum, mas Deus tem o pão incomum para a tua vida. Marilza, não sei se alguém eu não falei, mas você está aqui, é para você. Geisa, o pão incomum. Amém? A minha colheita será exatamente a minha. Nós vamos profetizar isso agora. E nós vamos encerrar isso, queridos, fazendo de forma prática. Você vai sair a semear, você vai plantar 2 sementes. Você vai plantar o evangelismo numa vida, preparando o terreno em oração, e nós vamos depois testemunhar aqui na jornada. E você vai plantar também, para selar essa palavra, uma semente financeira em um terreno fértil, segundo aquilo que você quer colher. Você quer colher sabedoria? Plante semente num terreno que você sabe que tem sabedoria. Você quer colher unção? Plante semente num terreno que você sabe que tem que colher unção. Eu nem tinha pensado nisso, isso veio agora, queridos. Algo de Deus para a gente selar. Para a gente selar. Só para você ter uma ideia, eu planto uma semente mensal na vida do apóstolo René. Porque ele é uma referência para mim como escritor. E eu quero colher essa unção. Então eu planto uma vida, porque eu quero colher isso. Eu quero ainda escrever muitos livros e abençoar muitas pessoas. Então, naquilo que você quer colher. Aí eu quero colher um casamento estruturado. Plante uma semente financeira em um casamento que você sabe que é estruturado. Amém? Faça isso. Nós vamos encerrar essa jornada plantando uma semente num terreno fértil. Porque o semeador sai a semear. Amém? Deus te abençoe. Eu vou abrir o grupo do Telegram. Eu quero falar com vocês hoje. Vai ficar aberto o dia inteiro. Eu ainda não faço parte do grupo do Telegram. Ele está gratuito, liberado. Ok? Liberado. E você entra lá agora. Repetindo o comando. Plante uma semente de evangelismo. Preparando o terreno, orando por essa vida, para depois a gente testemunhar, e plante uma semente financeira num terreno fértil, naquilo que você quer colher. A semente é conforme a espécie. Quero colher unção? Plante na vida de que você sabe que tem unção que você quer colher. Quero colher sabedoria? Plante. Quero colher conhecimento? Quero colher um casamento restaurado? Plante num casamento que você sabe. Plante uma semente agora e Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Vão para o grupo do Telegram, sábado o dia inteiro, daqui a pouco eu subo lá. Shabbat Shalom. Deus te abençoe. Amo sua vida. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela disposição e pela confiança de estarmos aqui juntos. Deus nos deu muito aqui nessa manhã. Nos entregou sementes de sabedoria e sementes de conhecimento que podem mudar a história da nossa vida e, através de nós, mudar a história de muitos outros em nome de Jesus. Amém? Lindo o que Deus fez. Você entende por que a jornada bíblica precisa ser divulgada? Porque a gente precisa fazer isso ficar conhecido? Porque é muito que Deus tem nos dado. E as pessoas precisam disso, os cristãos precisam disso. Precisamos estudar o que está escrito. O que está escrito em nome de Jesus. Amém? Plante em abundância. Seja livre para plantar e para colher em nome de Jesus. Aquilo que você quer colher, plante a semente conforme você quer colher em nome de Jesus. Ama a tua vida. Shabbat Shalom para você, tua família, tua casa. Um final de semana espetacular. Amém? Vou estar hoje na live da Rede One falando sobre avivamentos. Quem quiser estar às 18 horas na Rede One.
Beijo no coração, amo sua vida, Deus abençoe. Encerrando agora em 3, 2, 1.